Pessoal, bom dia. Professor Rogério Torres, sétimo ano, e a gente vai dar continuidade à segunda aula do módulo 2. Na verdade, a gente está na página 206. E na página 206 a gente veio falando sobre os critérios de classificação dos seres vivos. E aí, sobre esses critérios, a gente viu que existiam critérios artificiais e critérios naturais. Então, desde a antiguidade, o homem tentava, de alguma forma, agrupar as coisas e agrupar também os seres vivos. Então, as formas desse agrupamento que facilitaram também os estudos que a gente tem hoje em dia, para que a gente possa saber hoje algo a mais sobre esses seres vivos, tá? Então, a gente hoje vai dar uma analisada sobre um slide aqui, tá? Esse slide ele está condizendo com o texto na página 260 ou na página 206, certo? A gente vai falar de reinos de seres vivos, atualmente o que a gente tem, de que forma isso é utilizada, e falar um pouco dos critérios que foram utilizados ao longo dos tempos. Então a gente vai dar essa mergulhada agora. Vamos nessa, sétimo ano. A gente vai começar, como eu tinha falado para vocês aqui, eu colocar um slide para a gente ter noção. Estamos seguindo aqui o roteiro da página 206, que começou na 204, a nossa primeira aula, do módulo 2, tá? Do segundo livro. A gente viu falando aqui de sistema de classificação dos seres vivos, e a gente vai aproveitar aqui para ver até alguns tópicos interessantes dentro da sistemática dos seres vivos. A gente tem aqui no planeta Terra uma diversidade de seres muito grande, seja ele micro-organismos, sejam eles plantas, animais, fungos, né, protozoários, enfim, a gente tem um grupo muito grande, diversificado, e ainda outros como os vírus, que são organismos de transição, que não se classifica em nenhum reino dentro desses que a gente vai analisar agora. Então, dentro dessa sistemática aqui, né, a gente pode pegar e falar um pouco sobre esse critério, né, da necessidade de classificar os seres vivos. A gente, quando começou na primeira aula, a gente colocou que classificar seria organizar, né? E essa organização seria baseada num critério. Então, esse sistema de classificação teve a necessidade, devido à diversidade dos seres vivos, em ordená-lo de acordo com características próprias dele. A ciência que se encarrega nesta classificação dos seres vivos chama-se a taxonomia, tá? Essa é a ciência que se encarrega de classificar esses seres vivos. E aí a gente tem, dentro dessa sistemática, a necessidade de descrever, de classificar essa biodiversidade, ligando as relações de semelhança, de parentesco entre essas espécies. Então, a gente tem duas linhas de pesquisa, que é a taxonomia, que é a classificação das espécies, e a filogenia, que ele vai analisar as relações evolutivas entre os organismos. Então, o objetivo disso é classificar os seres vivos em categorias que possam ser referidas e possam ser entendidas de que maneira, ao longo do tempo, esses organismos apresentam características semelhantes ou não. E aí temos como características a classificação artificial, tá? E uma classificação natural. Na classificação artificial, que difere da classificação natural, você vai ver que são critérios que não levam em consideração semelhanças e diferenças fundamentais entre esses seres vivos. Tá? Então, um exemplo, ele classificou borboleta e morcego com um grau de parentesco. Mas o que é que ele levou em consideração para fazer essa classificação? Ambos são animais voadores. Tá? Então, é uma classificação artificial. Ele não levou em consideração, tá, o grau de parentesco evolutivo dos seres. Já no caso da classificação natural, a gente vai ver que ela é baseada nas relações de parentescos evolutivos. Então, ele leva em consideração os aspectos morfológicos das células, fisiológicos dos sistemas, reprodutivos e genéticos, e também os ecológicos, de acordo com a relação no meio ambiente com outros seres vivos que o ser possa apresentar. Um exemplo, né? A onça e o morcego, eles têm um grau de parentesco porque eles são
mamíferos. Então, eu poderia dizer que os dois são da mesma classe, a classe mamália. Então, isso é baseado com a classificação natural. A gente entra no mérito agora dos reinos, tá? Então, dentre as primeiras classificações, já que não houve uma só, mas a primeira a gente falou até de Aristóteles. E um pulo interessante que Aristóteles, tudo que tinha vida, ele separa em animal e vegetal. Então, esse já é o primeiro ponto, né, de criar dois reinos de seres vivos na visão de Aristóteles. Mais à frente, Haeckel, em 1866, ele coloca, na verdade, três reinos. Você vai ver que a gente continua aqui com o vegetal, que é o das plantas, o reino animalia, o animal, e ele abre um novo reino, que a gente vai chamar de reino protista. Só que nesse reino protista, eu vou encontrar dentro dele algas, e aí nesse reino protista, você vê que ele englobou bactérias, algas, fungos, e protozoários, tá? Houve todo esse englobamento aí. Aqui a gente tem uma noção de como ele classificou. A ideia de Aristóteles, ele classificou em reino animal vegetal, levando como critério ter ou não estrutura locomotora. Porém, dentro do reino animal, ele ainda fez uma subdivisão. Ele classificou os animais de sangue quente e animais sem sangue na visão dele. Já com os vegetais, ele dividiu em árvores, arbustos e ervas. E aí Caulineu, ele mantendo os dois reinos, animal e vegetal, ele resolveu criar os táxons, que são os grupos, tá? E a cada grupo desse, né, ele criou regras. Regras para uma atribuição para que todo ser vivo, de alguma maneira e de forma universal, ele fosse denominado por um nome chamado nome científico. Então, na terceira classificação dos seres vivos, Copeland, em 1956, já dividia o reino em animal, vegetal, protista e reino monera. Bactérias e cianobactérias fazendo parte do reino monera. E a última classificação, que é a classificação de Whittaker, como tem no livro nosso aqui, certo? Ele mostra que há uma divisão de reinos em 5, onde eu tenho o animalia, o plantae, o protista, o monera e o fungi, tá? Então, na realidade, na escala evolutiva, a gente vê o monera tanto na classificação de Copeland e a de Whittaker, não é o monera como um primeiro reino a se instalar dentro dos 4 ou dos 5 citados aí nessa planilha. Só para a gente ter uma noção aqui, né, o Whittaker, que viveu de 1920 a 1980, e ele, com a descoberta do microscópio, ele pôde ter um conhecimento científico muito alto, não é? Criando novos sistemas de classificação dos seres vivos baseados em critérios evolutivos, tá? Então tá aí ele, dividindo aí os 5 reinos, você vê agora em ordem ali, monera, protista, fungos, plantas e animais. Então, esses são os reinos. E notem aqui que no reino animal, com o número 5, a gente tem um grande número de seres, né, tanto invertebrados quanto vertebrados. Da mesma maneira, nas plantas, eu vou ter plantas aqui ou vegetais menos desenvolvidos, como briófitas, como vegetais mais desenvolvidos, como as angiospermas, tá? E aqui a gente vê as categorias taxonômicas. Categoria. Uma coisa importante que a gente não pode deixar passar aqui é que no sistema de classificação de Linneu, a espécie é a unidade principal da classificação, tá? Então existem categorias, como a gente tem aqui, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Você vê que a menos abrangente é a espécie, a mais abrangente é o reino, tá? Então isso vai estar ligado ao grau de parentesco. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar uma categoria taxonômica, vou dar alguns exemplos. Lá em cima, aqui, ó, deixa eu ver se eu boto meu dedo aqui para vocês verem.
Pronto, aqui em cima ele vai falar sobre o reino. Então tem ali o homem, a raposa, o urso, o sapo, a barata, o cão. Notem que eu tenho animal aí invertebrado e animal vertebrado. Tudo isso é animal, então ele chamou de reino animal. E aí no próximo ou na próxima categoria, ele chamou filo. Ele chamou filo cordado. Os filo cordado é quem tem cordão nervoso, tá? Nesse caso, você nota quem saiu. Saiu a barata, que é o invertebrado. E aí vai sucessivamente. Notem quando chega na classe mamífero ou mamália. O que é que sai? Sai o sapo, né? E aí sucessivamente, e até chegar na espécie onde eu vou ter indivíduos geneticamente idênticos entre si, tá? Que cruzados entre si originam descendentes férteis, vamos dizer dessa maneira, tá? Então, o que é que ele fez? Ele foi criando um critério de classificação, onde o grau de parentesco era mais abrangente até o menos abrangente. E aí ele criou um sistema de nomenclatura chamado sistema de nomenclatura binomial ou binominal. O que significa? Significa que todo ser vivo, no mínimo, teria que ter dois nomes, tá? Então, o primeiro nome teria que ser escrito com a primeira letra maiúscula. Então, imagine lá o nome do animal, Canis felix. Canis felix. Aí eu vou botar Canis. Aí eu coloco a letra maiúscula C e o resto eu boto minúsculo, tá? Então sempre é escrito assim, primeira letra é maiúscula, refere-se à categoria do gênero, esse primeiro nome. E o segundo nome, ele é escrito todo em minúsculo. E aí vai se referir à espécie em que o ser vivo ele se encontra, tá? Então, geralmente a origem dessa nomenclatura ou ela é em latim ou latinizado, que é derivado na latim. Eu posso ainda passar um sublinhado, um traço, ou colocar em negrito, sendo ele de forma itálica. Um exemplo que a gente tem aí, ó, Crotalus terríficos. Que danado é isso? Isso é a cascavel, uma cobra muito característica da nossa região. Então, se eu perguntar qual é o gênero da cascavel, é o primeiro nome. Ó. Notem que ele começou com a letra maiúscula, seguido de letra minúscula. E qual é a espécie ou o epiteto específico dele? É o segundo nome, escrito de forma minúscula. Terrificus seria a espécie dessa cobra. Então, todo ser vivo ele pode ter dois ou três, dependendo, tá, da nomenclatura dele. A gente vê quem é latim ou latinizado. E a gente vai mais adiante aqui, tá, analisando as características dos seres vivos ou dos cinco reinos de acordo com o Iteike. Então, o Iteike, quando ele falou no Monera, o reino Monera, a gente vai ver que ela é representada pelos procariontes ou procarióticos, como está aí. O que isso quer dizer, Rogério? Isso quer dizer que são seres que têm célula, mas não tem um núcleo individualizado. Ele tem material hereditário, porém esse material hereditário está misturado com o citoplasma. Tá? Pode viver sozinho ou pode viver em colônia. Tá? E apresenta parede celular, que é uma estrutura externa à membrana plasmática. Quanto à nutrição dele, eu vou encontrar ele fotossintetizante, quimiosintetizante e heterotrófico, que se alimenta através de absorção de matéria do meio. Podem viver, não é, produzindo o seu próprio alimento, como aí semelhantes até mesmo a algumas algas, ou podem ser consumidores, tá? Se alimentando de matéria daquele ambiente. Como exemplo, a gente pode citar as bactérias. Já no reino protista ou proctista, essa célula dele, ela já tem núcleo individualizado. Então, a maioria é unicelular, eles são eucarióticos, têm um núcleo individualizado, tá? E pode ou não apresentar parede celular. Então, eu tenho as algas e tenho os protozoários, que podem vir até alguns deles a causar doenças nos seres humanos,
como no caso das amebas, como no caso dos paramécios, tá? Que podem vir causar danos à nossa saúde. Os fungis ou fungi são seres que estarão englobados no grupo dos fungos. Esse aí, os fungos, eles são multicelulares. Significa que ele tem várias células e essas células apresentam núcleo individualizado. As formas em que eles se apresentam é variada e uma característica presente nele é que eles têm uma parede celular, só que ela é de quitina, tá? Vem as plantas, nesse caso, elas também são eucarióticas, têm núcleo individualizado, os animais também têm núcleo individualizado, só quem não tem é o Monera, tá? Planta e animal são multicelulares, têm várias células, todos dois têm um grau progressivo de diferenciação celular, as células ao longo da evolução vão modificando, porém as plantas têm parede celular de origem celulósica e os animais não apresentam isso. As plantas também têm a capacidade de fazer a sua produção de alimento por fotossíntese. E os animais não, eles precisam ingerir matéria orgânica. Então eu vou dizer que os animais são grandes consumidores, enquanto as plantas são produtores do seu próprio alimento, tá? E dentro desse processo a gente sabe que para ela produzir o próprio alimento ou sintetizar esse alimento é necessário a presença de gás CO2, tá? Gás carbônico ou dióxido de carbono. Bom, a gente vai parar aqui no sistema de classificação proposto aí por Wittek, que é o mais interessante. No nosso livro vai ficar para a gente fazer a página 213, tá? Hoje é dia 16, deixa eu anotar aqui, a 213. Eu já passei a 212, então na próxima aula a gente faz a correção da 212 e a 213. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus, estudem e até a próxima, se Deus quiser.